Olá, muito bom dia a todos. Pastor Genivaldo Tavares de Mello falando de São Paulo. Hoje, dia 1º de novembro, é o meu mês, novembro. O vídeo é de número 138 e o tema, o exercício da fé cristã. Me propus a falar sobre este assunto porque está por aí, não é? As reportagens, os repórteres, os jornalistas ficam tudo meio apavorados, meio assustados, porque viram o presidente eleito, o senhor Jair Bolsonaro, não é o cara, é o senhor Jair Bolsonaro, ele orando, agradecendo a Deus pela vitória das eleições, sendo católico. Até achei que ele fosse evangélico, depois vi que é católico, mas que diferença faz? Aliás, até fico assim bastante admirado porque está me deixando a impressão de que nós estamos tão próximos dos católicos, e isso pelo aspecto da convivência, do respeito, é de muita valia, não há dúvida alguma, não é? Ninguém pode se queixar disso. E também se fala muito em laicidade do Estado, laicização, Estado laico. E às vezes tem pessoas que não têm a menor ideia do que seja isso, pensam que é um monstro, um leviatã, né, que de repente assumiu o governo e agora vai impor a Sharia aqui no Brasil. Mais ou menos isso, né, aquela lei rígida, né, do Alcorão. Bem, no sentido literal, laicização seria o processo pela qual a sociedade se torna laica ou sem estímulos religiosos, né? Ou incentivos religiosos. No caso do governo, um governo laico, um Estado laico é aquele que não se envolve, que não tem pendor para qualquer tipo de religião, percebe? Igual com todos. E é isso que deve ser, sem sombra de dúvida. Nem eu nunca pensei diferente disso, né? E tem 3 textos, aliás, tem um texto na Bíblia que me transporta a 3 pensamentos isolados acerca dessa questão, né, que nos traz preciosas lições, que está lá no segundo livro do Reis, capítulo de número 5, verso de número 9 a 14, e que trata de Naamã, general sírio, que foi curado de lepra. Vocês lembram bem, quando Naamã, uma menina que tinha sido levado cativa para a casa dele, que era de Judá, os sírios tinham levado judeus cativos, e entre esses uma menina servia na casa do general Naamã. E ele, leproso, com aquela dificuldade toda, que todos nós sabemos, a situação de um sujeito leproso, principalmente num tempo em que não se podia contar com uma medicina avançada como hoje, não é? E mesmo porque a lepra é uma coisa terrível, né? Uma coisa tremenda. E a menina disse: olha, se o meu senhor estivesse lá em Israel, já estaria curado disso aí. E o general, a esposa do general que ouviu isso da menina, contou para ele: será que é isso mesmo? Bom, foi ao rei sírio, pediu uma carta para ir para Israel, e só que, obviamente, ele foi ao rei de Israel. Ele não sabia como agir, né? A diplomacia não capitulava isto. E ele chegou e, quando o rei de Israel viu aquela carta, falou: meu Deus, eles estão querendo atacar a gente, estão querendo, fazer alguma coisa contra nós. Como é que pode vir? Eu não sou Deus, como é que eu vou curar ele de lepra? E alguém disse: não, manda para a casa de Eliseu. Eliseu vai resolver o problema. Eliseu era profeta, morava em Dotã, lugar montanhoso, e o certo é que ele pegou a carta e foi para lá. A princípio, logicamente, deve ter pensado: eu vou levar a carta, o Eliseu vai sair da casa dele, com toda aquela reverência, a mim que sou general, e vai orar por mim, vai pedir que eu me ajoelhe, ele vai impor as mãos sobre mim, e vai repreender a lepra, e está resolvido o problema. Só que quando chegou lá, primeiro, Naamã não saiu para fora, mandou recado, mandou lá o Geazi, disse: olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele, indignado, disse: na minha terra tem rios melhores, mais limpos do que o Jordão, Rio Arbana, Farpar, por que eu tenho que mergulhar no Rio Jordão?
e já estava se preparando para voltar para sua terra, quando os seus oficiais disseram: escuta, meu senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa mais difícil, tu não farias? Certo, então vai lá e mergulha. E aí ele foi ao Rio Jordão, mergulhou a primeira vez, olhou nada. Mergulhou a segunda vez, e o pessoal está lá de fora dizendo para ele: 7 vezes tem que mergulhar. Ele mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, olhou nada. A sexta, nada. Na 7ª vez ele mergulhou, estava leproso. Quando voltou do mergulho que olhou, não tinha mais lepra, ficou curado. Ele saiu, foi novamente à casa do profeta Eliseu, foi agradecer, queria deixar lá algumas prendas, alguns presentes. Eliseu, que era um homem íntegro e um homem de Deus, eu não vou aceitar isso, não posso aceitar presentes. E tudo bem, Naamã resolveu ir embora, não quer aceitar presente, tudo bem. Só que o Geazi, que era servo do profeta, que punha água para o profeta lavar as mãos, o Geazi, o velho Geazi, disse: não, meu senhor, mas que coisa, né? Não aceitar um presente aí do general, né? Não pode fazer isso. Não descuide, no lapso de tempo, ele correu, foi atrás de Naamã e recebeu lá o presente. Contou uma mentira, né? Que tinha chegado alguns profetas na casa de Eliseu e que ele estava precisando de algumas coisas, e pegou o que o general tinha de dar e deu para ele, para Geazi. Outra lição: quando Geazi chegou, Eliseu, homem de Deus, perguntou: de onde tu vens? De lugar nenhum, meu senhor, nem saí daqui. Não, você pegou o presente de Naamã, os presentes dele, e a lepra que estava nele vai passar para você. E diz a Bíblia que, lá no caso de 2 Reis 5:27, que a lepra de Naamã se apegou a ele, e a sentença era: apegar-se a ti e a tua descendência para sempre. Muito bem, porque fez o que não devia, porque tentou negociar com o que veio de Deus para eles. É o retrato, né, do que a gente vê hoje no mundo do evangelicalismo, como alguns usam dizer. Gosto dessa expressão para deixar bem claro uma coisa da outra. Mas a terceira lição que me chamou a atenção aqui foi a oração ou pedido que Naamã fez, porque ele era general, porque ele era um homem de confiança do rei. Quando o rei ia à casa do seu deus Rimon para adorar, era o Naamã que pegava na mão dele e levava para lá. E, obviamente, ele disse: nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor, o rei Sírio, entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe ao teu servo. Ele disse: vai em paz, significando o seguinte: ele não ia lá na casa de Rimon para adorar, ele era um sujeito laico, de entendimento laico, diferente, ok? Ele era um general, ele obedecia às ordens do rei Sírio, ele tinha que acompanhar o rei à casa de Rimon quando ia adorar no meio daquela idolatria, mas ele era um homem limpo das questões de idolatria. Isso também entra no conceito de laicização, de laicismo, não é? A palavra é difícil de falar, mas é isso, laicismo, não é? Pois bem, foi uma preciosa lição. Quando o nosso presidente eleito, pela graça de Deus, agradeceu a Deus fazendo uma oração, podia ser de uma outra religião que, da sua maneira, agradecesse a sua entidade espiritual por aquilo que tivesse recebido. Eu até postei isso, alguém logo bateu: pastor, mas o senhor precisa saber que se ele fosse do candomblé, de outra religião, e qual é o problema? O que eu tenho que ver se o governante é desta ou daquela? Se ele foi eleito com 52% dos votos, significa que o povo viu nele uma pessoa capaz de resolver os problemas que a nossa nação, com sua peculiaridade, precisava.
Não é porque ele era católico, se fosse protestante, se fosse do candomblé, qualquer outra religião. Aí entra a questão do Estado laico, não é? Então, o fato da pessoa manifestar a sua crença, a sua fé, isso não significa, não é, que ele vá querer transformar o Brasil, baixar a sentença, baixar a lei, uma medida provisória, que se fala tanto, em que o Brasil terá que ser católico a partir de agora, né? Eu até me lembrei aí daqueles conflitos todos, aquelas brigas todas, né? Do período da Idade Média, dos papas, das simonias, etc. Não tem absolutamente nada a ver com a questão, não é? Então, ele poderia, como nós podemos, exercitar a fé cristã. Procure exercitar a fé cristã há, sei lá, tantos anos, quase está indo para 60 anos de fé cristã. E deva a si as muitas igrejas, não obstante o evangelicalismo ter prosperado tanto na nossa pátria, que no meio evangélico ninguém é preparado, ninguém é formado para fazer guerrilha, para andar armado, para qualquer outra coisa que você possa imaginar. Pregamos a paz, pregamos o respeito. Ah, mas fulano foi lá e derrubou um terreiro de Umbanda. Olha, quando o evangelho entrou no Brasil, muitas igrejas nossas foram queimadas por católicos, muitos pastores foram expulsos por padres. Isso é uma coisa isolada entre pessoas, ok? Uns com mais expressão, outros com menos expressão nas suas ações, mas é exatamente o que a gente percebe. Então a imprensa sim tenta enredar o presidente eleito com essa questão de laicização. Aí a Miriam, né, e as suas amigas, mas o Estado é laico. E o que tem que ver o exercício da fé cristã com o Estado laico? Ele vai governar um país que tem uma Constituição Federal, que tem uma organização social e política. É isso que vai fazer. E quando ele foi eleito, quando nós votamos nele, foi com o propósito de acabar de uma vez por todas com a roubalheira que se institucionalizou na nossa terra. Queremos um Brasil pujante, crescente, economicamente bem, com o povo empregado, respeitando. Queremos um país avançado para frente e Deus nos dará isso também. Nada, não acredite em tudo que a imprensa aí, entendeu? Inclinada a defender, pretensamente defender minorias, fique propagando pelos seus programas. Grande abraço, grande beijo a todos e um ótimo feriado do dia 2 de novembro. Deus abençoe vocês todos.